Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais este capítulo da incrível saga do Arthur Berletti lá em Akart, quando ele foi levado pelos discos voadores e saiu da utopia para a realidade toda essa história. Se você não viu os demais capítulos, recomendo assistir antes desse para acompanhar todos os processos e tudo mais que a gente já falou. É uma história que se passou há 59 anos atrás e trouxe muitas revelações desde então, coisas que agora estão surgindo na tecnologia. Aqui ele já falava há muito tempo. Ou ainda não surgiram. E ainda coisas que ainda nem surgiram. E também uma organização social que a nossa está para aprender. E será forçada a aprender, porque vai ser inevitável ela se melhorar. Enfim, então, recapitulando, o Acork ele estava preocupado se ele deveria falar muito sobre a sociedade de Akart para o tratoreiro da prefeitura, uma vez que poderia comprometer o retorno dele à Terra, né? Porque ele, óbvio que se ele viesse para a Terra e falasse, ninguém ia acreditar, né? 60 anos atrás, hoje ainda. Mas, quanto mais soubesse de lá, né, mais poderia comprometer do que quando ele regressasse à Terra e falasse coisas que fizessem muito sentido, como ele acabou falando. Mas isso é outra história e nós vamos ver, será que a Acork vai permitir revelar saberes profundos daquela civilização? É o que nós vamos ver agora no capítulo de hoje, que se chama... O próximo capítulo que a gente vai ler é Passeio a um Restaurante. Como serão os restaurantes acartianos? É com Eio. Lembrando que ele é de Sarandi, uma cidade aqui mais ao norte. Aqui mais ao norte, do Rio Grande do Sul. Meu Deus. Uma cidade de colonização alemã. Passeio a um restaurante. Tirando o relógio do bolso, consultou e disse: São quase 2h06. Posso levá-lo para dar algumas voltas pela cidade antes da nossa última refeição? Sim, senhor, podemos ir se o senhor quiser. Sim, podemos, mas talvez prefira descansar. Não. Disse não, mas o que apenas me sustentava de pé e alerta eram as novidades que me apresentavam. Preparamos-nos e saímos dali pela porta que dava ao patamar, onde havia ficado o aparelho no qual tínhamos vindo de Com. Tomamos esse transporte e partimos de maneira que já descrevi anteriormente. Ao atingirmos a altura acima dos tetos dos edifícios, observei o sol. Estava já bem baixo. Perguntei ao Sr. Acork quanto faltava para anoitecer. Faltam 4/10, equivalentes a 3 horas terrícolas. Pensei comigo, e já fizemos a última refeição novamente. Parece-me que esta gente só vive para comer. Quanto tempo faz que fizemos a última refeição? Ele consultou o relógio e disse: Fazem 5/10 equivalente a 3h50 terrícolas. Aquelas quase 3h50 tinham passado tão rapidamente com a minha palestra com a Acork, que me pareceram 1 hora apenas. Após atingirmos a altura de 200 metros acima dos edifícios, voamos em linha reta em direção ao norte por uns 2 minutos. De repente ele parou bruscamente e começou a descer. Descemos em uma rua estreita e com intenso trânsito de pedestres. Começou a buzinar, né? O aparelho parou num lado da ruela onde havia uma infinidade de outros iguais. Dali, saltamos e nos misturamos com uma multidão. O que achei esquisito naquela gente foi peculiar nas grandes cidades da Terra. Outro aspecto que me chamou a atenção era a maneira de trajar daquela gente. Não se via ninguém mal vestido, quase todos os homens com vestimentos mais ou menos parecidos com a que eu usava, tanto no tecido como no feito. Apenas notei pequenas variações, os vestidos das mulheres do mesmo modo. Outra coisa que me intrigava era o fato de ninguém prestar atenção em mim, pois se tratando de um habitante de outro planeta, seria lógico esperar que toda a atenção daquela massa humana se concentrasse sobre mim. Pra ver o quanto ele deve ser parecido fisionomicamente com os habitantes de Akart, né? Não confundiam. Passava por despercebido, né? Ao contrário, passavam por mim como por qualquer outro. Imaginem aparecer um acartiano aqui na Terra.
Coitado. Poder-se-ia colocá-lo num lugar fechado e cobrar entrada para vê-lo, que num só dia dava para arrecadar milhões. Nossa. É verdade. Por fim, deduzi que talvez a maioria não soubesse da existência de um terrícola em Acarte. Os que sabiam julgavam-me numa prisão e não ali passeando em companhia de uma alta personalidade como era Cork. Alta personalidade. Ele que achava que o Cork era. Sempre seguindo a Cork, caminhamos umas 2 quadras. Ele de tempo em tempo me dirigia a palavra, mas eu, atento aos transeuntes, nem prestava atenção ao que ele dizia, até que indicou-me um estabelecimento e disse: "Vamos entrar aqui." Será que eles vão tomar um trago? Que aqui no Rio Grande do Sul fala, né? Tomar um trago. Entramos em um salão que eu vi tratar-se de algo parecido com um café ou um bar cheio de mesas redondas, quando não tinham pernas, mas eram sustentadas por um cabo no teto, com cadeiras giratórias tipo assento de motociclo. Achavam-se quase todas vazias. Logo que sentamos, veio um rapaz nos atender. A Cork falou-lhe e ele se virou, foi até o balcão, voltando em seguida com 2 copos na mão, cheios de um líquido cristalino, e os colocou na mesa, retirando-nos em seguida. A Cork pegou um e deu-me outro. "O que é isto?" perguntei. Ele disse o que era, mas em seu idioma, e por isso não entendi. Calculei tratar-se de bebida suave e doce pelos goles que ele tomava. Compreendi não tratar-se de bebida alcoólica. Era levemente adocicada, de gosto muito bom, não sendo gelada. Por falar em gelado, à medida que o sol ia baixando, ia sempre esfriando e eu já começava a ficar roxo de frio. Ainda por cima, meu amigo, em vez de pedir bebida quente, pediu aquele meio termo. Deu-me até vontade de verificar se o copo dele não era quente, pois calculei que a Cork estava blefando comigo. Vendo sua completa indiferença quanto ao frio que fazia sentir, perguntei: "O senhor não sente frio?" "Não." "Acho até impossível que o senhor não sinta frio." "Acontece que estamos acostumados. Nesta época deve ser um inverno forte." "Que inverno? Nós aqui não temos inverno." "Com todo esse frio, o senhor queria dizer que é verão?" Não é inverno, não é verão. Não é primavera, é outono. "Não, nem uma coisa nem outra. Aqui nós só temos uma estação todo o tempo. De dia mais quente do que frio e de noite mais frio do que quente, com pequenas variações quando faz geleiras e ainda antes das chuvas esquenta um pouco. Com as geleiras esfria um pouco mais do que o normal." "Quer dizer que agora é a época das geleiras?" "Não em absoluto. Estamos com o tempo completamente normal. Não reparou que o dia claro e ensolarado que fez hoje? As geleiras são acompanhadas de tempos chuvosos e fechados." Tive que rir intimamente quando ele falou em dia ensolarado, que para mim não era nada disso, comparado com os dias que nós chamamos de sol, aqui na Terra, pois eu olhei várias vezes o céu e vi muito pouco azul nele. Para mim a cor do céu era quase um chumbo, faltando ao sol aquele brilho que tem aqui na Terra. Continuei: "Mas como pode ser isto de não haver inverno nem verão?" Novamente a mente tentando achar a dualidade, tão acostumada. "Bem, você estranha porque vive em uma região onde existem essas estações, mas certamente não ignora que também lá na Terra há zonas onde é sempre frio e outras onde é sempre quente." "Sim, isto eu sei que existe." "Pois bem, Acarte é como uma dessas regiões. Aqui em Tarnuk, estamos um pouco mais à latitude norte, por isso é mais frio à noite e de dia é mais quente." Eles estão um pouco ali mais pro norte. Como em Sarandi, que é uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, fica mais ao norte. Com certeza ao sul da maioria de vocês todos. Sim, o dia é comparável com o inverno da Terra, isto na região terrestre onde eu moro. Mas esta noite de hoje vai ser mais fria do que uma noite polar na Terra, segundo estou sentindo. E parece que aqui, um pouco mais ao sul da Sarandi, também tá esfriando, né? Realmente.
Acho que os próximos capítulos a gente vai ter que gravar na lareira. Vai ser legal os nossos cenários. Não é só a de hoje. É sempre assim, com pequenas variações como as que já me referi e que mal são notadas por nós. Eu ia perguntar mais sobre o que falávamos quando ele se levantou dizendo: já que está sentindo muito frio e como vai esfriar mais, é melhor irmos para minha residência e garanto-lhe que lá não sentirá frio. E talvez amanhã eu lhe mostrarei um mapa de Akart e explicarei melhor estes fenômenos. Eu levantei. Ele, com muita educação, pegou-me no braço e dirigiu-me-nos para a porta. Para a porta, indo para fora. Foi nesse instante que por pouco não fiz o maior fiasco de minha vida. Vale ressaltar que durante o dia por várias vezes caí no ridículo, mas desta vez ia ser pior. Por sorte, a Cork nem ninguém entendeu minha atitude. Parei de repente e pus a mão no bolso, olhando para a mesa com os copos vazios e para o garçom, que nem prestava atenção em nós. Ia dirigir-me a ele quando a Cork perguntou: perdeu ou esqueceu alguma coisa? Foi então que me dei conta do que ia fazer e respondi: não, senhor. O que será que ele ia fazer, pá? Ora, ia fazer o que frequentemente faço aqui na Terra. Se me sento à mesa com algum companheiro para tomar uma bebida, se o companheiro não paga, eu pago. Logo que nos sentamos, veio a bebida. Foi repetida e não vi a Cork pagar. Imaginem eu pagando uma rodada em outro planeta. Ainda mais com o nosso cruzeiro desvalorizado. Olha só, cruzeiro. Na época ainda era cruzeiro. Ainda mais com o cruzeiro desvalorizado. Às vezes fico pensando e sou obrigado a rir sozinho, imaginando a cara que teria feito o rapaz se eu tivesse levado a cabo o meu intento em apresentar-lhe dinheiro daqui da terra. Melhor dizendo, do Brasil. Ainda mais que depois fiquei sabendo que lá não existe dinheiro, de acordo com as leis vigentes. Dali saímos para a rua e caminhamos até o aparelho. Num instante atingimos a marquise do apartamento de Acork. Desembarcamos e entramos na sala onde havíamos saído antes. Ele indicou-me uma cadeira onde sentei, após fechar a porta, e disse: fique à vontade, que eu vou ver meu filho, que já deve ter vindo do colégio, e avisar minha esposa que já regressamos, para que possa preparar nossa quinta refeição. Cabe aqui um esclarecimento sobre as 5 refeições diárias feitas em Akart. Interessante. A primeira é feita a 1/10 da primeira hora do dia. A segunda, 8/10 da primeira hora. A terceira, a 1h30. A quarta, às 2h01. A quinta e última, feita entre 2h e 8/10 e 3h, entre esse período. E as outras 3 horas do dia aí? Que são 21 horas para nós. Puxa vida. Chamo-as de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta porque a Cork não traduziu os nomes dados a cada uma, e eu não pude gravar na mente os nomes dados pelos acartianos e que a Cork me explicou. Que coisa, não? E agora ele vai começar a sentir saudades e sobressaltos no fim do dia, que é o próximo capítulo. E é claro, né? Estava chegando a noite em Akart, quando inevitável foi lembrar-se de sua vida na Terra e refletir: será mesmo que voltaria? Ou não? Eu ficava por lá. Assim que a Cork se retirou por uma porta à minha esquerda, fiquei sozinho, recostado na cadeira com os braços cruzados, cansado e louco de sono. Comecei a meditar sobre a situação. De Akart à Terra eram 60 milhões de quilômetros. Não é possível. Estaria sonhando? Minha mente era um turbilhão de ideias. Comecei a falar sozinho e disse: por que não acordo? Comecei a balançar a cabeça como quem desperta de uma soneira. Abri bem os olhos, pestejei várias vezes. Olhei para as paredes, para os móveis, então baixei a cabeça. Pus as mãos no rosto e deu-me vontade de chorar. Gritar, fazer não sei o que.
À medida que ia me aprofundando nestes pensamentos, menos entendia o que estava se passando a meu redor naquelas últimas horas. Fui obrigado a me levantar e comecei a passear pela sala. Passei uma mão na testa, pois soava frio. Tremia dos pés à cabeça. Senti uma fraqueza incrível. Deu-me vontade de sair correndo e abrir a porta onde a Cork tinha saído e ir procurá-lo, porque aqueles minutos de solidão estavam me aniquilando. Por fim, procurei afastar a mente daquele turbilhão de ideias, bem que ele fez. E isso é repercussão psicológica do sono também. Quanto tempo ele não está acordado, né? É verdade. Disse pra mim: ora, que insignificante é o homem que perante as coisas que Deus criou, sol, a terra, a carte e tudo mais, enfim. O que adianta eu estar me torturando com o meu destino, se existem grandes coisas e Deus a manobra como é do seu desejo? É inteligente ele mesmo. Quem dirá de mim? Se ele quisesse, poderia enviar-me ao sol, sem que nada me acontecesse. Assim como vim parar aqui, também poderia voltar da mesma maneira. Pouco mais animado, com este pensamento de entregar tudo nas mãos de Deus. Fez bem. Pois, o que passa com tudo e com todos é simplesmente sua infinita vontade. Olha a sabedoria de Arthur. É verdade. Que morava em Saverandia, uma cidade aqui um pouco mais ao norte. No interior tratorista da prefeitura. E ele continuou a andar de um lado para o outro, lá em Acarte, no apartamento da Cork, já um pouco mais calmo. A porta se abriu e sorridente entrou a Cork, acompanhada de seu filho. Assim que me viu, notou que estava abatido, deu mais 2 passos e veio até mim, olhando-me nos olhos, com uma mão estendeu-me no ombro e disse: parece que não está se sentindo bem. Eu estava pensando, respondi cabisbaixo. Pensando em quê? Disse sorrindo. Bem, em muitas coisas, no meu regresso à terra e minha família e tudo mais. Deu-me umas palmadinhas nas costas e disse: não se preocupe, tudo se arranjará, talvez amanhã mesmo. O amanhã mesmo tem, né? Algumas horas. O menino já estava sentado, enquanto a Cork convidou-me para sentar. Já mais animado com a presença deles, sentei. A Cork, a seguir, sentou-se também, ligando antes um aparelho que poderia chamar de televisor, por ser muito semelhante aos nossos televisores. Perguntou-me: toma bebida com álcool? Toma bebida que tem álcool? Ele já estava sentindo Arthur saudade. Perguntou. Provavelmente. Ele já é aqui do interior, tomava bastante vinho. Um pouco mais ao norte lá, né? Toma bastante vinho. O povo é, como dizem, é bagual. É chucro. Muito pouco. Não, ele temendo por não conhecer tal bebida, né? Mas a Cork respondeu: muito pouco, prefiro bebidas doces sem álcool. Bebida doce, milkshake. Enfim, mas como se trata de uma bebida fabricada por mim, posso garantir que lhe agradará. Enquanto ele servia 2 cálices, perguntava a mim mesmo: mas será que esta é a sua profissão? Fazer Proprietária bebidas? de uma fábrica de bebidas alcoólicas? Que mistério é esse de pedir licença ao governo para folgar um dia? Também poderia ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Empregado do governo e proprietário da fábrica. Servindo o cálice, deu-me um dizendo: experimente. Eu provei. Era um pouco adocicado, muito saboroso, mas continha uma boa graduação alcoólica. Olha aí. Ficou tchuco. Linha Carte. É de sua fabricação? Sim, respondeu ele sorrindo satisfeito. Quer dizer que o senhor é proprietário de uma fábrica de bebidas alcoólicas? Ele é dono da Ambev. Não. Então, servindo-se o cálice, deu-me um dizendo: experimente. Esta parte eu já li, né? É verdade. Então é de sua fabricação? Quer dizer, o senhor é proprietário de uma fábrica de bebidas alcoólicas? Não se trata disso. É que aqui em Acarte, já há muito, não se fornece bebidas alcoólicas em lugares públicos, pois é proibido. Olha que muito bom. Mas é permitido fabricá-la e tomá-la em casa nas horas de folga. De que são feitas essas bebidas? Geralmente de frutas. Por que é proibido vender bebidas de álcool em lugares públicos? Isso se refere aos bares também?
Sim, em todos os lugares. E as fábricas vendem aqui, então? Já disse que aqui não existem fábricas de bebidas alcoólicas. Por quê? Pelo seguinte motivo. Toda pessoa pode viver sem bebida de álcool, mas não se pode viver sem comer. Por conseguinte, o governo terminou com todas as fábricas de bebidas de álcool, instalando nelas fábricas de gêneros alimentícios ou qualquer outro artigo de utilidade do povo. Noto que o governo daqui se interessa muito pelos problemas do povo. Sim, acontece que o governo é o próprio povo, pois de tempo em tempo é escolhido por este povo em eleições. Parece-me que o seu regime é parecido com os democratas da Terra. Você os conhece? Sim, conheço um pouco delas. O nosso regime tem alguma semelhança com os democratas terrícolas. O interessante que observava em mim era que eu estava já há 22 horas sem dormir e cansado fisicamente e mentalmente. Bom, pessoal, mas agora aqui eu vou fazer um parêntese para a gente perceber a importância de não existir um comércio de bebidas alcoólicas pelo seguinte motivo. É automaticamente estimulante ao consumo, né? E a gente sabe que é algo que em excesso não vai fazer bem e gera toda a quantidade de problemas que a gente vê nas noites do mundo. Exato. Né? E é algo que é constantemente estimulado, porque você tem que vender a qualquer custo, tem que vender cada vez mais, tem que fazer um comercial cada vez mais hipnótico, tem que colocar em tudo que é lugar, cartazes, anúncios, beba, faça assim, beber é bonito, enfim, né? Não é nada bom isso, né? Não é nada bom. Se a pessoa quer, ela faça, consuma, coloque na sua casa, no seu lugar, ótimo, com seus amigos, né? Tudo bem. Olha a diferença que isso faz. Até porque é muito bonito fazer um processo de fabricação de vinho aqui, ela pode se tornar a nossa meditação. Realmente. Se reunir, compartilhar o momento para isso, é muito bonito. Realmente. Então é algo completamente diferente. Completamente diferente e realmente extremamente benéfico para a sociedade. E eles não têm perca nenhuma, pelo contrário, só tem ganhos. E então é um grande ponto a se ressaltar de toda esta história. Interessante que você observava aqui em mim e já estava há 22 horas sem dormir, cansado fisicamente e mentalmente. Estando eu com a Cork, ao reatarmos a conversa, cada vez mais eu tinha perguntas para fazer a ele. Por sorte, na residência de Cork era bem mais quente do que na rua. Por isso este problema não me afetava mais. De vez perguntei: em que ponto o seu regime daqui difere das nossas democracias? Poderia o senhor explicar-me? Ele pegou o queixo com os dedos polegar e indicador bem como fiz, da mão direita, baixando os olhos para o assoalho, e depois de um momento de reflexão, olhou-me firme e disse: Bem, Niet. Bem, poderia melhor. Gostaria. Mas o que? Perguntei. É que não sei qual será a reação dos meus compatriotas ao saberem que lhe pus a par de tantas coisas daqui, podendo com isso complicar a sua volta à Terra. Como irão saber do que estamos falando, se estamos a sós? Pois creio que no momento não nos entende, e além disso, não serviu de ser testemunha ou denunciante. Não é preciso nada disso, nem de testemunha ou de alguém que denuncie as nossas trocas de ideias, para o Filho do Sol os conselhos ficarem sabendo. Então eles são adivinhos? São clarividentes. Em absoluto. É que amanhã, quando eu lhe apresentar, talvez me perguntem a respeito do que lhe expliquei e terei que contar. Porque nós, para salvar a própria vida, não mentimos, porque mentindo ao homem, ofendemos ao Criador. Nossa. Para salvar a própria vida. Não no sentido de medo. Sim. É para salvar a própria consciência. E o povo, e a integridade do povo, e a paz do espírito de todos. Acho que seria bom a gente pegar esse tópico aí e colocar na nossa sociedade. Realmente. Fazer um vídeo com isso. Que importância tem se souber qualquer coisa daqui, a mais do que já sei e vi? Bem, isto é muito complicado. Por favor, para o seu próprio bem, não me peça mais nada sobre qualquer coisa até amanhã. Depois de lhe apresentar ao Conselho e ao Filho do Sol, a não ser que eu veja com seus próprios olhos. Acho que já me aprofundei demais em certos terrenos.
A Cork tinha razão ao me dizer isso, pois no dia seguinte tive conhecimento de que as opiniões divergiam a meu respeito entre os membros do conselho. Uns achavam que não havia perigo algum em um lavrador terrícola visse ou ouvisse qualquer coisa sobre os acartianos ou Acarte. Tratariam-me de volta, levariam-me de volta, sem deixar comigo a menor prova de eu ter estado lá. Assim, ninguém me daria crédito, ainda mais na Terra, onde só se prova qualquer coisa com fotos, testemunhas oculares, onde a palavra individual, por mais que expresse verdade, não possui grande valor. Se ele trouxesse uma selfie... É, né? Por que não veio com uma foto? Com uma selfie. Iam dizer que é aqui na Terra, porque nada é absolutamente comprovável. Verdade. Nada é. Ah, sim, uma foto. Com... fez assim, fez assado, não sei como. Foto... Uma foto colorida. Uma foto que não existia. Daí, né? Daí talvez. Ia parar no fundo do museu como hipótese. Exato. Bom, assim, ninguém da Terra me daria crédito, né? Por outro lado, os demais encaravam o problema com mais serenidade, julgando-me talvez que eu fosse um cientista disfarçado de lavrador, e na hipótese nós, terrícolas, soubemos mais sobre eles do que eles supunham. Tinham-me posto perto do aparelho com o fim de descobrir algo, e agora que eu me encontrava em Acarte devido às imprudências de um deles, com minha volta à Terra, poderia por baixo de um plano úrgido há muito tempo com relação à Terra. Garanto-lhe que não há mal algum em mostrar-me ou contar o que quer que seja daqui, pois ao julgar pelo senhor, o povo daqui é muito pacífico e generoso, também pela maneira que estou sendo tratado. Nunca poderia esquecer, e por mais que tivesse meios, não iria servir de instrumento para perturbar a sua paz. Creio também que os acartianos assim pensam com relação aos terrícolas, pois se o contrário quisessem, com os meios que dispõem, já muito teriam feito. Verdade. Então, como será? Que será que se desvendará ao final desta história? Será que eles poderão revelar as coisas para o Arthur e ele poderá voltar à Terra sem problemas? A julgar pela espessura do livro que ainda falta, sim, poderá ser revelado e será. Não seremos nós que iremos roubar a sua paz, mas... Ao pronunciar a última palavra, a Cork levantou-se, de repente, parecendo-me que tinha tomado um choque elétrico. Bem, está quase na hora da refeição, cortando a nossa conversa. Creio que está com vontade de dormir, pois creio que na Terra não passa de 16 horas sem dormir. Então, ele irá ao seu quarto e irá mostrar como é o quarto e tudo mais. Sim, só passo mais do que este tempo, em casos especiais. Normalmente, das 24 horas do dia, durmo de 8 a 9. Ele faz bem, esse é o horário bom para se dormir. Olhando o relógio, falou: falta um décimo, equivalente a 46 minutos da Terra, para completar 22 horas sem dormir. É que, com tantas novidades e surpresas que tive hoje, nem me lembro do sono. Quando for dormir, creio que irei fazê-lo, porque este tempo também, todo que eu já fiquei acordado. Ele tirou um pouco do ar de preocupação, sorrindo e disse: é mesmo. Nisso a esposa entrou na sala com seu inseparável sorriso amável no rosto. Inseparável sorriso. E se dirigiu até a Cork, fazendo antes um carinho no filho. O menino devia estar mais cansado do que eu, pois todo aquele tempo permaneceu sentado a nos observar sem dar uma palavra, pois não entendia o alemão. Experiência interessante do filho. Falaram pelo espaço de 1 minuto, então ela se retirou, sempre a sorrir. Eu permaneci sentado, sem entender nada do que falavam. A Cork serviu-me novamente uma bebida. Segundo ele, aguardamos a refeição. Não demorou muito e a esposa retornou com a refeição, depositando-a sobre a mesa. Colocou depois pratos e talheres. Notou que ela estava com um penteado diferente do que na primeira vez. E teremos a próxima refeição e conversas ali. Antes de dormir. Por 1 horinha. O que será que vai se passar nesses momentos onde eles estão na refeição? Mais algumas novidades? E depois o que vai acontecer com o Arthur durante este longo noite de Acarte? Né? E como será o quarto onde ele ficará hospedado? É interessante. É muito interessante. Eu espero que você esteja gostando da série e acompanhando. Tem capítulos todos os dias. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado muito do vídeo de hoje. A gente se vê nos próximos. Um grande abraço e até mais!